projeto é lindíssimo, eu sou apaixonada. Então, queria convidar vocês para seguir Todas Livres. Tem canal no YouTube, tem Instagram. Então, bora seguir, bora fazer parte. Eu sou a pessoa da conexão. Então, se essa conexão não funcionar, eu me recolho. Mas no primeiro momento, eu não sou aquela pessoa que... eu sou a pessoa disponível. E aí, mas eu fui criada por uma mulher, Camila, que sem muitas conversas. Minha mãe não tinha conversas sobre sexo, sobre relacionamento, mas ela falava muito das vivências dela, de uma maneira assim, tome cuidado, ou então, faça isso. Ela não dizia o porquê, ela dizia o quê. E eu sempre fui uma pessoa do porquê. Curiosa. Então eu dizia assim, por que minha mãe está falando isso? Tanto que quando ela dizia assim, você tem que trabalhar, você tem que ser independente. Ela não queria entrar nos detalhes das dificuldades, mas ela sempre dizia o que fazer. E aí eu comecei a procurar os porquês de tanto aqueles o quê. E aí isso, eu me percebi uma pessoa muito curiosa logo. E aí eu fui estudar ciências, fui estudar primeiro técnico em contabilidade, porque essa mulher que precisou criar 3 filhos sozinha era técnica em contabilidade. Há 35 anos atrás não tinha tantos cursos superiores, então as pessoas faziam formações técnicas, eu sou técnica em contabilidade, depois eu fiz ciências contábeis. E quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer jornalismo. Aí eu cheguei em casa e falei, eu vou ser jornalista. Aí minha mãe falou, você vai ser contadora. E depois você vai ser o que você quiser. Porque ela via na contabilidade uma maneira de se tornar independente, apesar de todas as dificuldades. E aí eu falei assim, então tá. Mas eu fiz um acordo com Deus. Eu já estava naquela do acordo com Deus. E aí eu falei assim, Deus, eu vou botar a primeira opção, ciências contábeis, e segundo, jornalismo. O que eu passar, eu vou fazer. E eu passei para ciências contábeis. E aí fui contadora, tive escritório de contabilidade, fui muito feliz com a contabilidade. Porque aí eu aproveitava da contabilidade para fazer meus relacionamentos. Então eu era aquela contadora que eu sabia a vida de todos os meus clientes, eu conversava com todos os funcionários. Eu fui percebendo que eu estava fazendo a coisa certa da maneira errada. E chegou um momento que eu comecei a ganhar muito dinheiro com a contabilidade, mas eu não tinha mais prazer com o meu trabalho. E aí eu voltei para o meu acordo. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Sabe quando que hoje eu descobri porque eu tive crise de ansiedade, eu não sabia o nome. Eu tinha as palpitações e eu não sabia. Na época eu tinha um plano de saúde que era a Golden Cross e eles faziam atendimento residencial. Aí as pessoas chegavam lá, mediam tudo e diziam, você está normal. Não se falava, por exemplo, e é muito recente, tipo, há 20 anos atrás, a ansiedade não tinha nome. Isso é muito sério, né? A ansiedade não tinha nome e eu tinha crise de ansiedade. Eu não queria que amanhecesse para eu ter que trabalhar. E hoje eu descobri que é o burnout. Então, quando eu vejo as pessoas dando nome para as coisas, eu digo, gente, eu passei por isso e eu não sabia o que era. Aí eu descobri, aí eu formei, fui fazer direito em 2006. E minha mãe falou, por que você vai fazer direito? Você já tem uma profissão. E minha mãe era uma mulher que a gente se cuidava, Camila. Eu fui criada num ambiente com tanta amorosidade, que para mim é muito fácil falar de amorosidade para todo mundo, porque eu sou a pessoa que eu acho. Se eu sou feliz, todo mundo tem que ser feliz. Se eu tenho amor, todo mundo tem que ter amor. Se eu tenho dinheiro, todo mundo tem que ter dinheiro. Então, eu não queria levar para minha mãe as dificuldades. Porque eu dizia assim, minha mãe já sofreu tanto, então eu não quero falar, eu só queria contar as coisas boas. E aí eu não queria dizer porque eu resolvi fazer direito. Mas ela falou assim, você já tem uma profissão, você está tão bem na sua profissão. Aí eu voltei lá e falei, Deus, vamos fazer uma coisa, eu vou fazer vestibular. Se eu passar, eu entendo que é para eu concluir o curso de Direito. Se eu não passar, eu não faço mais. Beleza? Aí
Aí Deus falou, beleza. Aí eu fui fazer o vestibular. Passei em primeiro lugar. Na faculdade particular, eu não tinha estudado tanto. Aí eu falei, velho, isso é um sinal. E aí eu tinha meu escritório durante o dia e à noite eu ia para a faculdade de Direito. Formei em 2012 e guardei meu diploma. Continuei vivendo a minha vida de contadora, feliz e tal. Aí em 2016 minha mãe adoeceu. 2015 minha mãe adoeceu, a gente não descobriu o que era, eu levei minha mãe para morar comigo. Aí no início de 2016 ela foi diagnosticada com câncer, foi um processo muito difícil e a minha vida profissional estava um caos. Eu estava ganhando muito dinheiro, Camila, mas eu não tinha prazer nenhum em executar aquele trabalho. Então, eu era casada, meu casamento estava um caos também, porque eu tinha questões emocionais que eu não sabia. Então, aí já começa a todas as livros a aparecer na minha vida sem nome e eu sem saber o sentido das coisas. Porque eu tive que lidar com questões emocionais profissionais e com questões de dependência emocional pessoal que eu não sabia. E ao mesmo tempo eu me descobri muito forte diante da doença de minha mãe. Foi um momento que eu falei assim, tá, você tá doente, mas a gente vai resolver. E o que der, eu vou ter força para resolver. E foi assim um turbilhão de emoções, né? Porque o casamento acabou em abril de 2016. Minha mãe faleceu em maio de 2016 e meu escritório de contabilidade foi fechado em julho de 2016. Meu Deus, foi o ano, né? 2016 foi o ano marcante. Aí, mas assim, Deus arruma tudo. Sem dúvida. Tudo, gente. E eu vou daqui a pouco abrir assim 2 minutinhos para falar dessa relação com Deus. Aí, eu separei em abril, minha mãe morreu em maio. E eu percebo, assim, pode ser loucura, mas eu precisei separar com minha mãe viva para eu ter força para encarar aquela separação. Porque eu olhava para minha mãe e dizia assim, velho, essa pessoa que me deu tanto amor está aqui, por que é que eu vou sofrer por alguém que escolheu não estar? Né? Mas tudo inconsciente, sabe, Camila? Não era aquele negócio de tô 10 na terapia. Você consegue hoje, né? Você consegue hoje fazer essa leitura, mas na época... Exatamente. Era instintivo, eu ia fazendo. Então hoje, quando eu paro e assisto essa história, eu gosto sempre de revisitar essa história, eu entendo que eu fiz muitas coisas inconscientes que fazem total sentido. Então eu trouxe isso para todas as livros, sabe? Trazer sentido aos nossos sentimentos, às nossas ações, às nossas motivações. Porque a gente não pode passar a vida toda existindo apenas. Né? Eu acredito que nós viemos aqui para viver uma vida plena, uma existência plena. Que nem sempre vai ser feliz. Eu não estou falando de felicidade tóxica, sabe? Eu estou falando da felicidade possível. A gente aprender a lidar com as nossas dificuldades. Sim. O ano de 2017 foi um ano terrível para mim. Eu não tinha um centavo. Eu saí de 15 mil reais de salário para 2 mil de salário. Eu morava em uma casa que eu pagava 4 mil reais de prestação de financiamento. Então, foi uma loucura, mas passou. E é o que eu sempre falo na Todas as Vezes. Os momentos mais felizes da vida da gente marcaram, mas a gente não está nele. E a gente também não está nos momentos mais tristes da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a mesclar tudo e viver, sabe? Aí, pronto, eu resolvi estudar para tirar a carteira da OAB. Passei em 2017, eu comecei a estudar em 2015, parei por causa das questões todas. Em 2017 encarei e passei no final de 2017. Aí, no ano seguinte, eu fui convidada para trabalhar como voluntária no programa Justiça pela Paz em Casa, do Tribunal de Justiça da Bahia. Tudo conspirando, Tudo conspirando e eu não sabia. E eu achava que eu ia ser o quê? Uma advogada que ia resolver as questões dos outros, lutar pelos direitos humanos.
civilista, apaixonada pelo humano, aí todo mundo, Malu, mas você é contadora, você tem que fazer contabilidade empresarial. Eu dizia, mas atrás de toda empresa existe um ser humano. E é verdade. É muito verdade. Mas eu sempre muito filósofa, sabe, Camila? Aí as pessoas, porque você trabalha com empresas, né? Eu digo, não, eu trabalho para os donos das empresas, para os funcionários das empresas. Eu sempre falava isso. Aí eu fui trabalhar a Justiça pela Paz em casa. E lá foi minha mudança de chave, assim, a chave virou. Eu vi mulheres que foram vítimas de violência, de todos os tipos de violência. Eu descobri a violência psicológica como um crime que é um crime invisibilizado, porque a gente até hoje não consegue materializar esse crime. Aí eu vi a violência moral escrita, a violência psicológica, a violência patrimonial, e aí eu falei, gente, eu vivi isso. Onde eu estava, quando eu estava vivendo isso, que eu não sabia disso. Quantas não passam por isso? Foi exatamente isso. Aí aquela vontade de, se eu sou feliz, todo mundo tem que ser feliz. Se eu estudo, todo mundo tem que estudar. Se eu tenho dinheiro, falar assim, não, eu preciso que todo mundo aprenda sobre isso. Como eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu preciso fazer isso. Aí comecei a pensar, vou dar palestra, vou para associações, mas eu queria, Camila, porque eu falei assim, gente, eu vivi um relacionamento durante 5 anos em que eu fui vítima de violência patrimonial, violência psicológica, violência moral, e eu não sabia. Então eu estava ali esperando que acontecesse uma violência física ou uma violência sexual, para eu entender o que eu estava vivendo. Que é o mais divulgado, né? Que a gente mais divulgado entre aspas ainda. Aquela menina que gostava de falar com todo mundo foi proibida de ter amigos. Eu tenho um amigo que nós somos amigos há 30 anos, a gente se afastou. Meus irmãos se afastaram. Ele tentou me afastar da minha mãe. Eu andava no shopping, se eu avistasse um amigo homem, eu baixava a vista, ou então eu entrava numa loja para não ter que cumprimentar, para não ter que explicar quem era aquela pessoa, porque eu estava sorrindo. Minha vida se transformou nisso e eu não sabia o que eu estava vivendo. Eu dizia assim, não, é porque ele me ama muito, ele tem medo de me perder. E hoje, Camila, quando eu revisito aquela situação, eu penso da seguinte maneira, e é uma coisa que eu sempre falo na Todas as Livres, gente, eles têm 50%, mas a gente precisa olhar o nosso 50%. E o nosso 50% não é que a gente tem culpa, é quanto a gente se desconhece. Porque aí eu volto, o que a gente aprendeu? Mulher tem que ter um marido. Se ele tem ciúmes, é porque ele te ama. Então, eu estava envolvida com essas crenças e encontrei um parceiro que não era uma pessoa saudável, né? Então, foi o casamento perfeito. A Todas Livres, ela tenta abrir os olhos das mulheres para a questão do todo, porque a violência existe, mas existe também uma falta de conhecimento, uma falta de amor próprio, porque nós não fomos ensinadas a nos amar e a nos conhecer. E aí é o casamento perfeito, é a bomba, sabe, Camila? Vem o homem machista no nível máximo, a mulher machista, né, que está enraizada ali culturalmente, e aí vira essa tragédia. Descobri que existe a mistura do álcool com o fogo, sabe? A dependência emocional e a maneira tóxica de se relacionar é a junção que termina no feminicídio. A Todas as Livres nasceu para conversar com as mulheres sobre tudo, sobre violência, mas sobre autoconhecimento e sobre empoderamento feminino. Por quê, Camila? Infelizmente, os homens narcisistas vão continuar existindo ainda durante um tempo, que a gente não sabe quanto. As relações tóxicas irão existir durante um tempo. E eu entendi que a gente precisa, enquanto mulher, se blindar. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar. Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente quer amar o outro mais do que a gente. Não dá. Para a relação ser perfeita, o amor tem que começar por nós.
E eu não estou falando de egoísmo, nem de egocentrismo. Eu estou falando de você dar para você aquilo que você dá para o outro com tanta naturalidade. Sim. A partir do momento que a gente aprende que nós somos importantes, somos bacanas e que os nossos limites precisam ser respeitados, as coisas ficam menos difíceis. Porque não tem como a gente chegar nesses 3 pilares sem inteligência emocional. Então, o acompanhamento psicológico, eu digo assim, a gente deveria, na escola, aprender sobre educação, saúde mental, saúde financeira, e aí vinham as outras matérias todas, o português e a matemática. Sim. Porque são 2 coisas que São comunicam assim, total com a violência. A ausência de saúde mental e a ausência de saúde financeira, porque a gente não aprendeu. E é isso, o nosso projeto é educar as mulheres e, para além das mulheres, educar a sociedade, chegar aos homens também, mas primeiro nós, porque somos as vítimas, então a gente não precisa, não dá tempo da gente esperar que eles se curem, vai ter que começar por nós. E a partir de nós, alcançar toda a sociedade. Esse é o projeto. Não, esse projeto é lindíssimo, eu sou apaixonada. Então, queria convidar vocês para seguir Todas Livres. Tem canal no YouTube, tem Instagram. Então, bora seguir, bora fazer parte. Agora tem uma comunidade também. A comunidade, eu acredito que vai ser liberada aos poucos, né? Não é um grupo para ter essa segurança, né? Das mulheres. Então, sigam, vão participando para, se caso você quiser fazer parte, nesse momento certo, a Malu vai estar fazendo esse convite para vocês. Maluzinha, muito obrigada, muito obrigada. O seu trabalho é incrível, ainda bem que o seu chamado divino veio para colaborar com isso, porque eu acho que é um tema imprescindível mesmo, sabe, para toda a comunidade, para o mundo inteiro. Não vejo a hora de ver todos os livros pelo mundo. Pessoal, se você ficou até agora, se inscreve no canal, curte, compartilha. Você vê que são histórias incríveis, de mulheres incríveis aqui. Então, compartilha a Malu, histórias de Malu, Todas Livres para tudo, para todo mundo. Vamos fazer esse vídeo bombar para Todas Livres crescer também. Hoje, quem patrocina esse vídeo é a minha consultoria. Minha consultoria, que é implementações de projeto, melhorias de processos e implementações de ESG. Gente, um beijo e até o próximo episódio.